está aqui. Vamos começar. Pois bem, terceira parte, e provavelmente a última. Aqui a gente vai falar muito disso. E eu vou usar no curso, e nas avaliações, se for o caso, né, a definição anatômica de origem e seção. Mas é legal entender a definição funcional, porque às vezes a definição anatômica usa a noção do funcional. Vou explicar, né? Então, todo músculo vai ter uma ou mais pontas e outra ponta, né? Vai ter dois polos. Todo músculo vai ter dois polos, né? Vamos ser o esfintérico, que se fixa nele mesmo, né? Mas tem a origem nele, a inserção é nele mesmo. Então, sempre tem, como você falar, qualquer músculo vai ter uma origem e uma inserção. É verdade que pode ser múltiplas origens e múltiplas inserções, agora explicando melhor, né? E como é que a gente, então, diz onde o músculo começa e onde o músculo termina? Que é o que seria a origem, começa e termina, né? Desculpe, a inserção onde termina, né? Existem nomes diferentes também, né? Mas já falo logo isso, né? Que é comum ver em alguns livros falarem inserção e inserção proximal e inserção distal, em vez de origem e inserção. Então, o que a gente usa como definição anatômica de origem é a fixação, uma estrutura, né, mais do esqueleto em geral, mais proximal, ou próximo à linha média. Então, ou é mais proximal ao início daquele segmento, do membro superior, membro inferior, a fixação que está mais proximal ao esqueleto axial, se estiver mais próximo do esqueleto axial, ou se tiver no esqueleto axial, o músculo, né, mais próximo da linha média. Essa é a origem. Então, a parte do músculo está mais próximo da linha média ou do esqueleto axial. Então, mais proximal, né, e mais isso. E a inserção é a parte do músculo que está fixada mais distalmente, a fixação mais distal ou mais longe da linha média, no caso, está todo contido no esqueleto axial. Mas sempre. Então, a origem vai ser fixa, sempre aquela origem, sempre aquela inserção, independente da posição inicial. É verdade que em anatomia todo movimento é definido pela posição anatômica, da onde parte da posição anatômica, né? E aí, mas vai isso, mas vai depender de onde estiver, né? O padrão é a posição anatômica. A inserção, né? E isso é o ponto mais tal, não preciso falar isso, né? Mas existe uma outra maneira de ver, né, que é a parte funcional, que é o ponto fixo do músculo. Aonde vai ser o ponto fixo, vai ser a origem. E o ponto móvel vai ser a inserção. Então, nessa classificação, a origem e inserção é dinâmica, muda de posição. Depende de que ponto está fixo e que ponto a estrutura está móvel. Então, aqui, nesse exemplo aqui de braço, e ombro e antebraço, né? Você tem, né, o bíceps, por exemplo, tem esse tendão do bíceps, aqui é o ventre, né? Está fixado em dois pontos, então tem duas origens, né? Tem um aqui na tubérculo supraglenoidal e outro no processo coracoide, são as origens, estão na escápula, no osso da escápula, né? E a inserção vai estar lá no rádio, no antebraço. Então, esse músculo vai passar duas articulações, ele é um músculo biarticular, ele passa a articulação glenohumeral e passa a articulação do cotovelo, então são duas articulações, biarticular, e a origem dele vai ser na escápula e a inserção dele vai ser no rádio, sempre em anatomia. Agora, imagina que eu estou fazendo uma flexão de braço carregando peso, né, em qual o antebraço que se mexe, aí vai ficar igual a definição funcional. Aqui é a inserção e aqui é a origem. Agora, se, por exemplo, eu tiver numa barra, né, fixa, e quem vai mexer vai ser o braço, e o antebraço vai ficar parado, né, na barra fixa, né, segurado pelas mãos, a parte móvel vai ser o ombro, vai ser o escápula.
E, né? Então, a parte fixa vai ser ali o rádio. Né? Então, aí muda. Aí agora a origem é no ombro e a inserção é no húmero, no rádio. Mas a gente só vai usar isso em anatomia quando a gente estiver falando de definir a origem e inserção de músculos que estão próximos, paralelos à linha média, que estão no esqueleto axial, e você não sabe dizer o que é origem e inserção em anatomia, que está mais próximo da linha média os dois, e, né? Nesse caso é o músculo espinhal da coluna. Aqui é difícil dizer quem é a origem, quem é a exceção. Você pode ter variações no livro, a mesma coisa nos músculos mais profundos da coluna vertebral, que a gente vai ver depois. Também é legal você saber que existe essa outra definição. E também, quando for tiver na biomecânica, na cinese, você sabe que lá podem usar diferentes tipos de classificação do que é origem, o que é inserção. Eu não falo de alavancas. Quem vai falar de alavancas vai ser cinese, biomecânica. Eu só quero chamar a atenção, né, para vocês já introduzirem, né, a ideia de que, né, como toda alavanca, você tem um ponto de apoio, está esse marcado como é, né, os três tipos de alavanca aqui. Tem uma local de carga, que a carga pode ficar entre a força e o apoio, né? Pode ficar no meio, né, com o apoio no meio, desculpe, né, a força de um lado e a carga do outro, a força e a carga do mesmo lado, né, com um apoio numa ponta, né, e essa que é um padrão muito comum, né, no qual o apoio está num ponto, a carga está no outro e a força está no meio. Então, tipo dessa do bíceps aqui, né, que é a força no meio. Aí repara o seguinte, repara como a força nessa alavanca aqui, né, está muito próximo do ponto de apoio. Quer dizer que o braço de alavanca, né, o braço de resistência, está muito comprido. Né? E isso é ruim. Você tem que pensar numa pá. Né? Se você botar numa pá. Se você quiser carregar muita coisa, que você botar, a ponte de apoio está na mão, né? A força está no meio, né? E a carga está lá na ponta. Né? Se você quiser enfiar muito, você coloca carregar muita carga, você coloca a mão perto da carga e puxa, né? Aí você vai ter muita carga, mas uma amplitude pequenininha, né? Se já você botar a força perto da onde você põe o apoio, quando você virar a pá vai levar pouca terra, né? Vai ter pouca carga e vai ter uma grande amplitude. Então você vê que é mais comum você ter alavancas de braços longos e os músculos estarem inseridos próximos das articulações, né? E isso faz com que a opção seja a opção de uma alavanca com grandes braços de resistência que favorece mais a amplitude do que a força. Né? E você vê que a inserção muscular, as epífises são mais complexas, né? Tem mais fixação do que os centros do braço, do osso, né? Mais liso. Então, estou falando mais de osso longo, né? Essa preferência, né, de perder um pouco na força, né, e pegar melhor a mobilidade, a amplitude de movimento. Né? Ah, e músculo, a gente usa poucas classificações de músculo, mas a classificação de músculo fala um pouco sobre o que ele é e o nome que ele vai ter, né? Então, vocês têm músculos fusiformes, prototípicos, com duas pontas, uma origem e inserção, né? Muito definidas, né? Com os tendões nas pontas, né? Com ventre no meio. Esse é um músculo fusiforme, longilíneo, longo, são termos usados, né? Você pode ter duas origens. Então, você vai ter duas cabeças, dois ventres, duas cabeças. Aí, por isso dá o nome de bíceps, tríceps, quadríceps, não tem mais de quatro cabeças, né? Que tem mais origens e com uma inserção, poucas inserções, né? Se você tiver o contrário, uma origem e múltiplas inserções, aí a gente chama de policaudado. Em geral, são os músculos dos dedos, né? Eles são músculos que têm poucas origens, uma origem em geral, ou duas no máximo, e quatro inserções. Então, ele é um policaudado, que não está escrito aqui. Né?
mas costuma ser os músculos serem longos, então são músculos longilíneos, músculos fusiformes, costuma. Às vezes você tem um tendão no meio, então é um músculo com dois ventres, é um músculo digastro. Gastro é ventre, né? Gastro, né? Outro nome para ventre. Então, digástrico, com dois ventres, um tendão no meio, que, por exemplo, tem uma alça que fixa, por exemplo, nesse músculo aqui do ióide, né? Do superior, não esqueci o nome dele agora, ele vai levantar o ióide no meio, vai ter um lugar aqui, tem outros assim. Aqui você tem um músculo plano, é também um músculo longilíneo, né? Assim, mas ele é plano, ele não é fusiforme, né? Então tem o, os músculos abdominais, o grande dorsal, são músculos planos. Você vê que tem a origem, né? Fica até bastante tendão aqui, né? E você vê que quase não tem tendão do outro lado, né? Porque é uma inserção muito espalhada, né? Aqui você tem um músculo intersectado, que é o reto abdominal, né? Então, tem vários ventres, né? Poligástrico, né? Mas a gente chama muito facetado, né? Transectado. E aqui a gente tem o músculo penado. Aí o músculo penado é interessante, né? Que ele tem a característica dele ter longos tendões que são maiores do que a metade do comprimento do músculo, né? E as fibras são oblíquas ao comprimento longitudinal desse músculo, né? E tem um nome meio errado, né? Se bem que aqui está certo, né? Que esse músculo aqui é semipenado, né? Porque uma pena tem sempre dois lados, né? Então é uma pena, então sempre dupla, né? Então penado, isso aqui é o penado, então é um músculo peniforme, outro nome, né? E aqui é um semipenado, porque só tem um lado, né? Mas sempre com um tendão comprido. Vou explicar mais adiante aqui, né? Então você tem longitudinais, paralelos, fusiformes, né? Aqui você tem os penados, né? Eu chamo mais de penado, né? Que tem essa semelha pena, né? E antigamente falava penado e bipenado, mas não tem, né? Porque pena é sempre dois, então é semipenado e penado. Aqui os músculos esfintéricos, circulares, né? Digástricos e poligástricos, né? Né? Os bíceps, né? Os multifacetados, já falei esses, né? Agora, eu vou parar aqui para explicar a diferença. Por que é importante saber que tem os músculos longitudinais e os músculos penados, né? Porque é aqui eu teria que desenhar. Nossa, eu vou produzir um desenho desse para botar, né? Não vai dar, eu não vou botar um quadro branco aqui. Mas é legal entender o seguinte, né? E que esse músculo longitudinal, eu não estou preparado para isso, né? Esse músculo longitudinal, tá vendo? Se eu cortar ele aqui, né, transversal, eu vou cortar todas as fibras dele, todas as fibras, né? Ao meio, porque todas paralelas, eu corto todas elas. E aí, se eu medir o diâmetro, eu posso contar o número de fibras musculares. Então, o número de fibras musculares vai ser de acordo com o diâmetro. E aí vai me dar a ideia da força. Quanto mais fibras, mais forte o músculo é. Aqui, se eu cortar aqui transversalmente, eu não pego todas as fibras, porque as fibras estão oblíquas em direção ao músculo. Então, eu corto aqui, né? Ele pode estar no mesmo diâmetro do outro, né? Mas eu não vou estar vendo todas as fibras dele. Para eu ver todas as fibras, cortar transversalmente todas as fibras, eu tenho que cortar ele oblíquo, perpendicular às fibras, assim, ó, paralela ao tendão. Ih, fiz errado. Paralela ao tendão aqui. E com isso eu vou cortar todas as fibras. Aí você vê que o diâmetro do músculo é muito maior, com muitas fibras passando de um tendão. E como os tendões são compridos, sabe? Eles passam as fibras, né? Eles são compridos de uma para a outra, né? Quando o músculo contrai, eles só retificam essas fibras que estão oblíquas, né? Retifica, tem muito menos mudança de comprimento, mas muito mais fibra, mas muito mais fibra. As fibras são mais curtas, né? Mas são muito mais. Então, o músculo oblíquo, melhor falando, o músculo penado, ele é, com fibras oblíquas, ele é uma maneira de empacotar mais fibra no mesmo volume de músculo.
Então, o músculo que tem o mesmo diâmetro transversal, ele fica com muito mais fibra. As fibras estão colocadas obliquamente ao comprimento longitudinal do músculo. Então, eles têm muito mais força por diâmetro do que um músculo fusiforme. Esses músculos penados são encontrados naqueles locais em que você precisa de muita força, como nas pernas, na coxa, no ombro. Né? Os músculos trabalham contra a gravidade o tempo todo. Então, isso vocês vão encontrar mais, repara, como quadríceps, é um músculo com muitas fibras, os seus ventres são todos penados, né? Tríceps também, de extensão, né? Acho que é isso, né? E músculos esfintéricos, já falei. Você você pode separar os músculos, dois grandes grupos, né? Superficiais e profundos. Grande maioria são desses profundos, né? Que vão se fixar em osso, vão fixar em cartilagem, né? Em si mesmo, mas estão profundos. Agora, você tem esses superficiais e dérmicos estão na face, são os músculos da mímica, que eu vou falar numa aula seguinte a essa, que são também chamados músculos dérmicos. Essa é uma classificação boba, né? Porque separa uma minoria dos músculos do resto da maioria. Outra maneira que você classifica os músculos é em relação a quantas articulações ele ultrapassa. Repara que, por exemplo, quando o músculo ultrapassa o cotovelo, ele ultrapassa uma articulação só. Mas o cotovelo é uma articulação composta. Mentira, complexa. Não, é composta, é descomposta. No qual tem três articulações, três ossos, mais do que três articulações, articulando entre si, numa mesma cápsula articular. Então, esse músculo bíceps, por exemplo, passa o cotovelo, ele é biarticular, mas ele não vai produzir só dois movimentos, ele vai produzir movimentos em três grupos de ossos articulando entre si. Mas ele nominalmente ultrapassa duas articulações. Então, é muito importante você, porque quando eu pedir uma função muscular, vocês têm quantas articulações esse músculo passa? Né? Ele passa uma, aí ele vai ter só uma grande função naquela articulação, dependendo do que ela oferece, né? Se oferece biaxial, monoaxial, aí você tem, né, a ação naquela articulação. Mas se for biarticular, você vai ter naquela articulação e na outra. E por aí vai. Os poliarticulares, como, por exemplo, nos músculos dos dedos, né? Você tem ação nas falanges, no metacarpo, no punho, no cotovelo, os músculos flexores do dedo. Né? Os flexores superficiais do dedo, por exemplo, são poliarticulares. Músculos da coluna também passam várias vértebras, né? São poliarticulares. Né? E aí você tem que falar, pelo menos em grupo, de todo esse movimento, esse conjunto de articulações no qual o músculo trabalha. Por isso é muito importante identificar o número de articulações no qual o músculo ultrapassa. Né? Ah, está aqui o que eu falei. Né? Eu não esqueci desse slide, mesmo assim precisa de um melhor. Mas o decoreba os músculos longitudinais, eles têm maior amplitude de contração, mas menos força por volume, né? Já os músculos penados, eles têm menos amplitude de contração, né? Menos movimento, amplitude de movimento, mas muito mais força, muito mais, porque condensa muito mais músculos, né? E, finalmente, é uma coisa que eu vou falar muito, os músculos que são posturais, antigravitacionais, versus os músculos que são de movimentos, né? De contração, de movimentação, músculos distais. E aí é muito interessante, porque tem realmente músculos que estão sempre, enquanto a gente está acordado, estão sempre contraídos, porque estão sempre respondendo à gravidade. Então, a gente chama isso de músculos antigravitacionais e músculos posturais. São músculos que bioquimicamente e fisiologicamente são mais desenhados para ficarem contraindo o tempo todo. E os outros músculos, eles não precisam contrair o tempo todo, basta ter tônus, mas não precisa contrair o tempo todo, e tem uma contração rápida, mas que é difícil de sustentar. Aí vocês pensar no coisa, pega um balde carregado com uma coisa leve e estica e tenta segurar no ombro. Aí você vai ver que você aguenta a sua cabeça, pega uma coisa que seja do peso da sua cabeça, né? E você vai ver que você sustenta a sua cabeça muito bem, mas você não sustenta esse balde, mesmo que ele esteja levinho, você não vai sustentar durante muito tempo. Não vai sustentar o dia inteiro, vai cansar.
E o que faz essa diferença de músculo que aguenta contrair o tempo todo e músculo que não aguenta o tempo todo é a composição bioquímica do músculo, que eu vou explicar aqui nessa tabela. Mas antes de eu explicar nessa tabela, pensa no inverso, né? Se você quiser ficar balançando a cabeça muito tempo, né, vai chegar a hora que não vai dar, né? Não tem nem na velocidade que você consegue, por exemplo, fazer a flexão dos dedos. Ó. Repara, dá para fazer flexão dos dedos um tempão aqui, muito rápido, no qual com a cabeça eu não conseguiria fazer, ou com o tronco muito menos. Então, esses músculos eles fazem muito rápido. O outro faz muito lento, mas aguenta contrair mais tempo. Bacana? Aí, quando você vai olhar a bioquímica, a composição do músculo, você consegue classificar as fibras musculares esqueléticas estriadas em três grandes grupos, né? Aquelas que têm e nunca tem uma forma pura, né? A célula muscular pode se separar de três músculos, três tipos de células musculares, mas o músculo é composto das três tipos. Alguns músculos têm mais de um tipo do que do outro. Então, tem músculos que têm mais fibras rápidas do que músculos de fibras lentas. O que está nessa tabela aqui? Você tem as fibras oxidativas lentas, elas precisam de oxigênio para contrair, precisam de mitocôndria, precisam de ATP à beça. Você tem, no outro lado, fibras que não têm muita mitocôndria, que usa glicólise para a produção de energia, que cansa rápido, que contrai rápido, mas cansa rápido. E fibras no meio, as fibras oxidativas glicolíticas rápidas, tem mitocôndria, fica no meio termo. E aqui você vê três fibras, né, coloridas para esses compostos, né, de mitocôndria, né? E aí você vê aqui uma fibra escura é a oxidativa lenta, a branquinha é a glicolítica rápida e a média, né, é a glicolítica oxidativa glicolítica rápida, né? Então, o que você vê? Nessas oxidativas lentas, né, ele tem muita mitocôndria, depende muito de vascularização. Tem uma cor vermelhada, vermelha. E a outra, não, são fibras maiores, tem pouquíssima mitocôndria e é pálida. E você pode pensar no peito, carne de peito de frango e coxa de frango. O frango está sempre de pé, né? Então, o que sustenta a extensão antigravitacional, o músculo da coxa, é um músculo escuro, né? Uma carne escura, carne mais vermelha. E a do peitoral, que ela, né, parte capta a asa, mas não sustenta, né? É a fibra branca. Você vê, né? Dá para ver na galinha muito bem nisso, né? Então, a característica funcional precisa de ATP, né? Precisa de ar, precisa de oxigênio, né? E essa produção ela é lenta. E qual músculo? É postural, tipo do pescoço, né? Então consegue manter muito tempo desde que oxigenado. E você vai ver os rápidos, né? Lá o polo oposto, muito mais de músculos de braço. Os músculos de braço têm muito mais essas fibras rápidas. Não é que ele não tenha lenta, ele tem mais os rápidos, né? Movimentos rápidos de curta duração. E aí a mistura aqui que você tem, né? Pelo corpo também, né? Sabe? Média, né? Então nenhum é puro, nenhum músculo é puro, né? Isso tem você vai ver em fisiologia, tem algumas aplicações, né, mais complicadas do que essa. E eu acho que eu paro, ou não, tem uma paro por aqui não. Tem mais essa dica, sabe, são 500 músculos. Cada um tem seu nome, né? E os nomes mais esdrúxulos possíveis. Então, tem uma coisa que ajuda, né? Mas não é o nome aqui, ó. O nome você vai dar os nomes, né? Por exemplo, orientação dos fascículos, que você enxerga os fascículos, né? Se é músculo reto, transverso, oblíquo, não tem nada a ver o oblíquo com penada aqui, não, tá? É a orientação dos fascículos no corpo, né? Aí tem o tamanho, né? O glúteo máximo, o glúteo mínimo, grande, vasto, né? A forma, aí a forma é uma forma geométrica, deltoide, trapézio, serrátil, forma de, né? A ação, né? Se é o flexor, o extensor longo dos dedos, o extensor curto, o adutor do polegar, né? Essas coisas. Número de origens, bíceps, tríceps, né? Localização, onde está, nasal, temporal. Origem e inserção, às vezes tem o nome do músculo inteiro, que nem da via córtico-espinhal, lateral, tem o nome da via córtex, medula espinhal. Aqui também, esternocleido-occipito-mastoide. Na verdade, eu botei só esternocleido-mastoide, mas tem o occipito, né? O ECOM.
Ele vai do externo e da clavícula, cleido, ao occipital e o mastoide. Então, externo, cleido, occipito, mastoide. O bráquio radial vai do braço ao rádio. Né? Aí, às vezes, é razões históricas. Né? Por exemplo, o sólio tem cara de linguado. Né? O linguado, em português de Portugal e também no latim, é sólio, que é sola de sapato. E parece uma sola de sapato, então, sólio. Para isso, você tem que conhecer um pouco a história. Né? O gastrocnêmio é o gêmeos, né? Que é o duplo, o gasto que estão iguais, né? Então, a batata da perna. É o masseter, eu não me lembro qual é o nome dele, não. Esqueci. Por que é masseter? Mas são nomes assim, né? Que você tem que aprender a razão histórica, né? E aí, finalmente, essa última função, demorando um pouco, né? Está terminando aqui, né? Cadê o meu mouse? Isso. Que é o músculo agonista, sinergista, antagonista e fixador. Aqui tem uma definição que eu não uso muito isso. Vocês vão usar mais em biomecânica. Eu não precisaria confundir vocês aqui. Mas, às vezes, eu pergunto qual é o músculo principal do movimento, qual músculo está a favor do movimento. Então, a gente usa muito aqui em anatomia essas definições. Vocês vão ver livros diferentes que carregam coisas diferentes. Né? Eu peguei a mais abrangente. Né? Então, músculos agonistas, muitas vezes, são sinônimos de sinergistas. Então, um agonista é aquele músculo principal do movimento, ou que age na direção do movimento. Né? Então, a flexão do braço, o bíceps, por exemplo, é um agonista. Talvez ele não seja o principal em termos de força, mas ele é o principal em termos de dinâmica. Aí você pode usar o sinônimo, por exemplo, o braquial, que é mais forte de uma certa forma, ou pelo menos não perde a força que o bíceps perde. Né? Aí tem dois agonistas. Né? E você pode usar sinergista como sinônimo. Né? Eles estão atuando em favor do movimento. Né? Só que, às vezes, ele está atuando só bem menos, está numa alavanca menor, naquela direção ele não atua. Né? Então, para detalhar isso, usa-se esse termo sinergista. Mas, em anatomia, tanto faz se ele é agonista, se ele é sinergista, né? Meio que tanto faz. Né? Agora, tem uma brincadeira, e o antagonista é exatamente o contrário, aquele músculo que age ao contrário ao do movimento. Né? Então, é um músculo que vai oferecer resistência àquele movimento, o antagonista. Agora, tem uma definição legal, né, dos sinergistas, que são os músculos sinergistas fixadores. Eles impedem movimentos indesejados, como esse que eu vou contar para vocês, né, que é da mão, né, que eu posso até, né, ele interrompeu o compartilhamento, como só está fixado. Não, tem que estar fixado em mim. Cadê? Fixado em mim. Porra, né? Deixa eu voltar a compartilhar para não ter esse problema. Agora ficou, né? Que coisa, né? Ele não fixa aqui, não manteve marcado, né? Porque eu não quero vocês aparecendo. Olha só, o flexor longo dos dedos, que está aqui numa origem, né, no húmero, ele ultrapassa essa articulação daqui, é incrível, né? Ele passa o cotovelo, ultrapassa os ossos do punho, as duas grandes fileiras de ossos do carpo, né? E passa o metacarpo, vai até a ponta dos dedos, até pelo menos a falange do meio, né? O superficial, né? O profundo vai na ponta. Então, quando ele contrai isso, a mão, fecha o punho, né? E ainda contrai o cotovelo, né? Isso é a contração total dele, do agonista do flexor longo dos dedos. O antagonista deles é a parte de trás do antebraço, que você tem, por exemplo, os extensores do carpo ou os extensores dos dedos, que são antagonistas desse movimento do punho, dos dedos da mão. Agora, se eu quiser só mover o punho, desculpa, só mover os dedos, lá ali no metacarpo com as falanges, né? Eu preciso segurar o punho. Para isso, eu vou usar um antagonista, que é o extensor do carpo, né? Que vai fixar ele. Né? Ele era antagonista do flexor longo dos dedos. Mas agora, para esse movimento, a flexão só das falanges, né? Ele virou sinergista fixador. Não é mais antagonista. O extensor do carpo, os dois extensores do carpo,
que estão segurando o punho para não deixar fazer isso, eles são agora sinergistas fixadores. E, com isso, usando esses sinergistas fixadores, agora eu dou até logo e termino a aula já. É isso. Essa é a piada de todo ano. E como aqui tem que parar e interromper a gravação, ele não quer interromper a gravação. Vamos, meu filho, interrompe a gravação aqui. Isso. A piada não tem graça. Tchau,